Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel, eu sou o Marcelo. Somos três amigos que se reúnem para fazer perguntas importantes e tentar respondê-las. Cada episódio do Farol, a gente pega uma grande pergunta e a gente tenta respondê-la. Sim. A gente vai desenvolvendo uma conversa e no final a gente dá o nosso parecer sobre uma questão que pode ser importante para você que está ouvindo. Hoje a gente vai fazer uma pergunta: o que é a felicidade? Então essa é a pergunta que a gente vai tentar responder, nosso tema, e a gente espera que a nossa conversa traga boas reflexões aí para você. O motivo da gente ter escolhido felicidade como tema aqui desse episódio é porque felicidade não é apenas um tema universal, é uma motivação universal. Sim, é aquilo que muitas pessoas buscam, é o motivo das realizações, dos sonhos, dos desejos, das vontades de muitas pessoas, de quase todas. Acho que de todos. Todo mundo tem que pensar um pouco a respeito de felicidade em algum momento da vida, e é isso que a gente vai fazer por aqui. Então, vamos tentar então começar. Qual é o nosso ponto de partida por aqui? Quem quer começar falando um pouquinho sobre felicidade? Bom, é uma ocasião especial, na verdade, porque eu trapacei e trouxe hoje Cara, é muito esse livro larápio, velho. de Santo Agostinho chamado Sobre a Vida Feliz. Por que esse livro importa? Por dois motivos. Primeiro, eu acho que ele vai nos dar um bom background do que é a felicidade na filosofia clássica e no comecinho ali na medieval, mas também eu espero que vocês saibam, o Farol só se chama Farol por causa desse livro. Porque vamos lá. No começo desse livro, Santo Agostinho, ele diz pro seu interlocutor, cujo nome me escapa, Chama de Joel. não chamar de Joel, que a felicidade é uma terra que tem como porto a filosofia. Ok. E que nós, seja pelo acaso, seja pelo desígnio divino, seja pelas nossas escolhas, somos lançados ao mar e buscamos chegar a essa terra que é a felicidade. Ok. E ele fala que aqueles que chegam ao porto da filosofia, que é a entrada para a felicidade, tem três atitudes, né? E eu vou narrar elas aqui de trás para frente por efeitos dramáticos. Ok. Você tem aquele que, sendo atraído de volta para o mar, mediante uma série de promessas ou de ilusões que ele pode ter, perde o rumo e só é levado de volta se uma grande tempestade o empurra contra a própria vontade. Você tem aquele que, tendo se afastado, nunca se esquece daquele porto, nunca se esquece daquela terra da vida feliz, e ele, tomando desvios, né, meio que se perdendo, mas sempre mantendo em mente aquela terra, chega lá depois de muito esforço. E você tem aquele que, estando no porto da filosofia e olhando para a terra da vida feliz, se afasta apenas o suficiente para erguer um farol que possa atrair os outros para ela. Então o nome do farol veio daí. Mas eu acho que, curiosidades à parte, o motivo pelo qual eu queria trazer esse livro é porque ele tem uma exploração filosófica muito sincera sobre o que seria a felicidade. E ele parte do princípio de que nós somos feitos de corpo e alma, né? Você tem o corpo como seu princípio, como sua causa material, né? Como sua causa, aquilo do que você é feito. E você tem a sua alma, que seria a sua causa formal, né? Ela é aquilo que te anima, ela é aquilo que dá ao seu corpo o seu propósito e permite que ele cumpra o seu propósito, né? E tanto o corpo quanto a alma têm suas necessidades, né? No corpo nós temos, né, os principais: comida, bebida, amor, carinho, por aí vai. E a alma também tem suas necessidades, principalmente a necessidade de verdade. E Santo Agostinho argumenta, então, que feliz é aquele que tem saciadas todas as suas necessidades, primeiro da alma. Claro, do corpo é bom, mas se a sua alma está saciada, você consegue lidar até com a insaciedade do corpo. Isso é uma perspectiva muito otimista da vida. Você achou? Eu acho um pouquinho otimista. Em que sentido você achou otimista? Que eu, parando pra pensar um pouquinho sobre filosofia no geral. Que até o livro que eu trouxe sobre felicidade também do Schopenhauer. Que é o grande pessimista, pessoa que meio que, entre aspas, fundou e popularizou o pessimismo. Eu acho que ele
talvez, acho que Epicuro também tem uma linha um pouquinho parecida, que é felicidade seria um momento muito específico na vida, que é a ausência de sofrimento, ataraxia. Então, eu acho um pouquinho positivo, até um pouquinho otimista. Tem um viezinho ali de ser filósofo, a filosofia é a Terra, né? Sim. Mas eu acho otimista, no geral. Eu acredito que existe uma alteração muito grande no entendimento do conceito de felicidade ao longo de muitas eras. Sim. Então, já que a gente está falando de filosofias antigas, eu acho que muitas delas entendiam felicidade como não é necessariamente apenas um estado de prazer, que é como muitas pessoas interpretam felicidade Que é bem correntemente. A filosofia e também muito da psicologia entende que tem duas facetas da felicidade. Sim. A primeira é hedônica, então é satisfação de prazer. Exato. A Como segunda, sim. A segunda é eudaimônica. Eudaimonia, sim. Que aí não é apenas você satisfazer prazeres ou é aquele momento de euforia. Exato. Seria também um momento, a felicidade é como se fosse um estado de bem-estar baseado no cumprimento de... Não sei se eu chamo de cumprimento, mas baseado numa disposição que cada filósofo vai dizer o que seria importante para você chegar nesse estado. Sim. Então, o Platão vai falar que você precisa... A felicidade é uma paixão, e a paixão ela precisa estar subjugada à razão, porque a razão precisa dominar, controlar, no caso, as suas paixões. É aquela metáfora do... Como é que é o nome? Do cocheiro. Tá, Sim. seus dois cavalos. Sim. O Aristóteles vai pegar disso, porque o Platão vai falar que você precisa subjugar as suas paixões à razão para você atingir o bem máximo, o bem ideal. Atingindo o bem ideal, você está nesse estado de felicidade que não é apenas prazerosa, mas nesse bem-estar, nesse estado ideal. Enquanto que Aristóteles vai pegar um pouco disso e ele vai falar que a prática das virtudes leva você a esse estado, e a prática das virtudes, como a eudaimonia, a justa medida entre opostos de certas condutas que você pode ter em relação à sua própria vida. Então, condutas em relação à maneira como você pode ser em relação a coragem, sabedoria, enfim, virtudes práticas e virtudes intelectuais. E a prática delas, você eventualmente chega nesse grande estado que é como se fosse o bem máximo, né? Sim. Então, eu concordo um tiquinho mais com Aristóteles e São Tomás. Porque busca um certo equilíbrio, que também vem muito dos orientais. Assim. E vem do equilíbrio entre alma e corpo, entre virtudes e vícios. Sendo que um leve desequilíbrio, porque a virtude tem que ganhar. Mas para uma virtude existir, você precisa ter o vício. Não tem nenhum mérito você ser corajoso se não tiver medo. Sim. Ponto. Tem que ter um balanço. Então, acho que eu concordo um pouquinho até mais. E sobre isso daí de um movimento, acho que talvez até um pouquinho a neuro, de maneira muito simplificada. Uma explicação muito simplificada para fazer, que é do cérebro e do corpo entrando em uma certa harmonia e pensando, caramba, isso daqui é bom. E não tendo um conflito interno, assim. Porque é o cérebro liberando um monte de neurônio e um monte de hormônio, neurotransmissor também, vai para hormônios, que deixa o corpo relaxado. E que é um estado de relaxamento que você também encontra no equilíbrio. Sim. Eu, fazendo adendo a isso que você tá falando, Santo Agostinho, ele também leva em consideração o equilíbrio. Ele fala que porque que a verdadeira medida, né, do bem aprazível, porque aquilo, não basta ter aquilo que você quer. É necessário querer aquilo que convém também. Sim. Mas como é que você vai determinar o que convém querer e o que não? É justamente através daquilo que ele chama de a medida do espírito. Então é justamente quando você consegue identificar. E ele dá exemplos disso. Então, por exemplo, digamos que você tem ali uma pessoa que não é muito sábia, mas ela tem tudo que ela quer. E tudo que ela precisa, tenta fazer dá certo. Então, Salomão. O Salomão da vida, né? Com certeza que Salomão também era sábio, né? Sim, exato. Mas, digamos uma pessoa que tem todos os confortos que você pode imaginar, mas ela vive com medo de perder aquilo.
Ou então, se ela não tem medo de perder, ela tem ânsia de ganhar mais. Ela não tá num estado de plenitude. Não. Ela nunca vai estar no estado de Eu plenitude, estou numa entrada em ansiedade. porque ela está colocando o alvo da felicidade dela no lugar errado. Então, como a gente pode... Então, para que você possa ter o que quer, mas também querer aquilo que é possível e bom, você precisa ter uma certa medida. Que aí entra justamente a virtude da temperança. Temperança vem justamente de a justa medida. Sim. Então, Sempre balanceado. sim. Então me parece que é um consenso entre os filósofos de que a felicidade ela depende em algum grau de uma justa medida das coisas. Depende do filósofo que você vai perguntar, né? Se a gente for pegar Epicuro, ele vai falar que a felicidade está numa certa contentação com os pequenos prazeres das Exato, vidas. do vício, sim. Que é onde surgiu o hedonismo pela primeira vez, no sentido que não é deturpado hoje em dia, né? Você vai só aproveita ver o pôr do sol e falar, nossa, que legal. Dá pra gente conectar um pouco com um estado de plenitude, porque também eles estão falando da mesma coisa, só que por meios diferentes. Sim. Mais ou menos. Enquanto que, se você pegar os estoicos, eles vão falar que a felicidade é, assim como todas as outras paixões, elas devem estar subjugadas ao seu senso de maior dever. Assim. Então, mas eis a questão que eu... E devem ser rebaixadas no seu impacto possível. Mas O estado perfeito disso é o que eles chamam de apateia, que é justamente você está meio que acima disso. você nunca é tomado por nenhuma emoção. Exato. Que é estoico. Estoico não. É apático. Eu acho que, se você pegar filósofos de séculos adiante, eu vou pegar os existencialistas, por exemplo. Se você pegar Kierkegaard, se você pegar Nietzsche, eles vão falar que felicidade, ela nunca é uma garantia de uma existência. Porque a existência é incerta. Ela é um resultado de certos modos de ser que acomodem as mazelas da existência. Então, sim, Kierkegaard poderia entender que, né, independentemente das escolhas na sua vida, você vai acabar sofrendo porque a vida é um local de sofrimento. Sim. Acomodar essa noção de sofrimento do qual você não pode escapar, inescapável, é um caminho para a felicidade, porque você está se adequando à realidade. Você sempre abre a felicidade, é aquela porta aberta que você não controla. Eventualmente ela vai chegar em você, só que não como um objetivo final. Então aí você já tem uma leve mudança. Sim. Porque ela não é um estado de objetivo final. O Nietzsche, por exemplo, ele vai entender como um resultado da vontade de potência do indivíduo. Isso. Então nos resultados das suas lutas constantes em relação à vida, E o mundo? e sua autoafirmação perante a própria existência, a felicidade era um subproduto das suas vitórias, né? Sim. De seu autoafirmar, da sua vontade de potência, que é como se fosse uma vontade de poder, que eu prefiro interpretar como uma filosofia de afirmação da vida, né? Os esforços para você Acho que é trilhar o seu caminho. não apenas da vida, mas dos seus valores. Porque ele bate muito na questão de você ter o poder sobre seus valores. Isso. E não só ser um gado aleatório seguindo um grupo de ovelhas. Sim, e aí a gente tem uma diferença que é o seguinte, a filosofia é entendida como princípio de homeostase, Isso. a plenitude no sentido de você como uma regulação ideal do seu corpo e do seu espírito, e a gente tem a felicidade como um princípio que vai além da homeostase. Sim. Que seria o sentido da sua existência, não seria entrar em perfeito equilíbrio. Seria produzir aquilo que você foi feito para ser. Que é muito mais do que você é agora, e sempre será mais do que você é agora. Mas então, Luiz, uma pergunta que eu e o... E eu acho que, desculpa te cortar, mas eu acho que Aristóteles e Platão eles também interpretavam dessa forma. Eu acho que eles não paravam na mera homeostase, que é como muitos interpretam a felicidade. É aquele momento onde eu tô assim, sabe? Sentado na praia com a vista pro oceano, tomando margaridas, Sim. na mão. Isso aí é um estado de alegria. É um pôster, né? Sim. Não é necessariamente É um pequeno estado ali de... a felicidade mais de espírito, mas ele vai acabar. Não chega. Ele vai acabar. Mas então, eis a questão que eu vou chegar, que é... Felicidade, ele é um estado ou ele é um momento? Bem, vamos então, eu acho que você quer. Olha, eu diria que felicidade tem que ser separada de alegria. Sim. Né? Porque
Tem um filme excelente chamado O Caminho para a Felicidade, do Ingmar Bergman. Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque ele é um filme muito interessante. Ele é a história do casamento de dois violinistas, né? E enquanto a mulher... eles começam a namorar, a mulher engravida e eles formam uma família. E na jornada, né, você tem o cara e ele é extremamente ambicioso, ele acredita ser um gênio e ele quer se emplacar como um gênio na comunidade musical. E você tem a mulher que ela tá pensando, não, vamos ter aqui o nosso trabalho, vamos cuidar da nossa família. E ela é mais Comedida? satisfeita, vamos dizer, comedida, satisfeita com a vida que ela tem. E ao longo da história, você vê o homem sendo extremamente infeliz, em grande parte por causa do egoísmo dele. Só que é interessante porque ele inclusive chega a trair a mulher, ele tem sério, tipo, ele trai a mulher e justifica falando que ela não reconhecia o gênio dele. Ah. Mas ele se arrepende, eles se reatam. E assim que eles estão começando ele tá começando a evoluir um pouquinho, acontece um acidente e a mulher dele vai pra praia e ele vai pra praia com a filha e ele fica em casa com o filho. E enquanto a mulher tá na praia, ela leva um fogãozinho assim de propano pra ela poder fazer comida ao ar livre e esse fogão explode, matando ela e a filha. E ele escuta isso, ele tá no meio de ele recebe o telefonema informando isso, ele tá no meio de um ensaio. E ele começa a tocar a Ode à Alegria. Me ajuda. De quem é a Ode à Alegria? Ah, não vou lembrar agora, desculpa. Bom, ele começa a tocar a Ode à Alegria, lutando contra as lágrimas, porque ele acabou de saber que a mulher dele morreu, só que o filho dele tá sentado e ele tá encantado vendo o pai tocar. E nesse momento ele começa a sorrir, porque ele percebe que ele foi feliz a vida toda e não percebeu. Então é um homem que foi Agridoce. É um homem que foi infeliz no sentido de falta de alegria, né? Ele não foi uma pessoa alegre, mas ele era feliz. Então eu separaria a felicidade da alegria. A alegria é esse estado de bem-estar. A felicidade me parece ser uma outra coisa, não tem como descrever. E aí, vamos trazer então um pouquinho de psicologia pra gente ver se a gente consegue compor esse quadro. Porque assim, a felicidade ela é uma emoção. Sim, o que é uma emoção? Uma emoção é um estado afetivo prolongado de reação a algum objeto ou situação. Isso. Então, assim, é diferente do seu humor. Por exemplo, seu humor é um estado afetivo um pouco mais embotado, um pouco mais baixo, que dura um pequeno período de tempo. Ele é um estado afetivo que veio e vai embora, e é aquele, né, meu humor está feliz, meu humor está chateado, meu humor está... Divertidamente. Só divertidamente mudou ali na sua cabeça. Só que aí é que tá. Aí você tem as emoções. As emoções, elas são complexas e elas envolvem um período maior de duração. E elas são uma resposta que muitas vezes não é apenas mental, ela é fisiológica em relação a um objeto externo. Então, uma situação que aconteceu, algo que você ouviu, alguma coisa que falaram, é uma estratégia de reação do seu corpo a algo que acontece. A felicidade é uma delas e ela está categorizada como uma emoção positiva. Então, outras emoções positivas seriam gratidão, amor. Amor é mais complexo, envolve várias emoções, mas existe também uma sensação de bem-estar, que é como se fosse joy, que é separado de happiness, que seria felicidade. Alegria, às vezes, é um sinônimo de felicidade, muitas vezes é utilizado. Sim. E às vezes eu vejo felicidade sendo utilizado como um combinado de certas emoções, ou às vezes como sinônimo de alegria. Euforia também... Tem muita gente que confunde euforia com felicidade. Exato. Euforia é outra emoção positiva. Então, dentro das emoções positivas, você tem a felicidade. Que, de novo, é diferente de humor, é diferente de um sentimento feliz, porque um sentimento de felicidade, ele não precisa ter um objeto externo ou uma situação externa para chegar em você. Ele é puramente mental. Então, você tem uma memória de algo feliz e você tem esse sentimento de felicidade. É diferente também do humor. Agora, a emoção sendo a felicidade. Ela está registrada em certos locais do nosso cérebro, né? O sistema límbico tem muito a ver com isso. Bem no meio do cérebro. Exatamente. Então, assim, tem muito a ver com certos neurotransmissores que são disparados pelos nossos neurônios quando eles estão se conectando por reação a algum estímulo externo. Então,
Os neurotransmissores que estão mais responsáveis pelas emoções positivas no geral e pela felicidade são 4. Neurotransmissores 2. Você tem dopamina, que é o neurotransmissor de Motivação e expectativa. motivação, É uma mas expectativa. também tem, mas também é recompensa por você ter obtido algo. Então, assim, prazer. É uma sensação de prazer. Exato. Então, é uma sensação de prazer. A segunda é a serotonina. Sim. Serotonina é uma sensação de humor bem equilibrado. Exato. Bem-estar. Dopamina. Você tem a oxitocina, Que é amor. que é o neurotransmissor, o hormônio do amor, e a endorfina. Endorfina. Endorfina é euforia. Sim. Endorfina é euforia. Endorfina faz mais sentido ser com prazer do que dopamina. Sim, mas ela é a dopamina, ela tem a ver com você atingir um objetivo. Sim. A endorfina, ela é liberada não pela busca. Não. É justamente assim, você comeu um chocolate gostoso, veio a endorfina. Exato. Você fez sexo, Endorfina. endorfina. A oxitocina é você proximidade, caroções de afeto, amor, enfim. É mais a ver com isso. Serotonina, regulação do seu humor. Então, assim, tem muito a ver. Você tomar a luz do sol no momento certo regula a sua serotonina. De manhã. E isso te deixa confiante. Serotonina é o neurotransmissor, é o hormônio da confiança. Sim. Então você se sente mais confiante. Pessoas depressivas têm um déficit de serotonina muito grande, muito grave. Às vezes O antidepressivo, ele é um manda serotonina pro cérebro. Exatamente. Ele manda serotonina. Alguns eles disparam mais serotonina, outros eles bloqueiam a recaptura de serotonina, para ela ficar mais tempo com você. E a serotonina é isso, muitas vezes é uma regulação. Então, regular o seu ciclo circadiano, se você dormir na hora certa e acordar na hora certa, você receber a luz solar na hora que você tem que recebê-la, Recorda. já melhora. Dopamina é diferente. Dopamina é aquela coisa de você buscar algo, conseguir aquilo. Na hora que você consegue aquilo, a dopamina baixa. Mas eu venho nossa, fugiu o nome, gente. Quando a dopamina. Que é? Um bico de dopamina dopaminérgico que existe é quando você tá indo atrás. Exato. Porque quando você chega, ele cai pra entrar endorfina. Exato. E aí a dopamina cai. Exato, ela cai. E aí, qual que é uma maneira interessante de você pensar como regular suas emoções positivas para que você as tenha? É você regular essas atitudes que impactam nesses neurotransmissores. Então, o que você precisa para manter seus níveis de dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina em níveis adequados para você? Dopamina, você apontar um objetivo, vários objetivos no seu dia e concluí-los. Sim. Então, você ter uma tarefa e concluí-la. Você já tem esse prazer interessante ali, você já tem essa busca e beleza. Endorfina, cara, fazer alguma coisa que você gosta. De vez em quando ali botar um chocolate na boca que você gosta muito, já vai ter ali uma boa sensação ali de um certo prazer bem eufórico. Sim. Serotonina, regulação da sua botina. Oxitocina, toque físico. Então, assim, às vezes é você ficar perto das pessoas que você gosta. E olha que interessante, se você não tem pessoas que você gosta por perto, sabe o que pessoas fazem que ajuda muito com oxitocina? Cachorro e gato. Cachorro e gato. Sim. Tem um animal de estimação. Então, assim, coisas pequenas do dia a dia. Mas você tá vendo o quê? Se a gente combinar todas as ações que dão emoção positiva para você, o que a gente tem? A gente tem buscar uma certa homeostase, ao mesmo tempo em que você procura algo diferente para você, ao mesmo tempo em que você se desafia. Porque aí você tem dopamina, você tem serotonina, você tem oxitocina, você tem endorfina. E pessoas extrovertidas, o traço de personalidade da extroversão, são pessoas que têm um sistema dopaminérgico muito mais sensível, o que significa que elas recebem mais dopamina. Pessoas introvertidas, elas são extrovertidas porque elas não têm acesso tão fácil à euforia. Então elas não são tão entusiasmadas e elas não são tão gregárias no sentido de agrupar outras pessoas. E gostar de estar em grupo. Exato. A dopamina, ela também te dá aquela sensação de você buscar aquilo que é novo. Sim, de você buscar aquilo que é diferente e buscar se aproximar de outras pessoas. Exato. Tendo que, novamente, ele fica mais alto quando você tem um pico, estão procurando. E uma vez eu vi uma análise, acho que eu comentei com vocês também, que tem um povo muito específico, que agora eu não vou lembrar agora de qual lugar que é, porque eles
ancestrais ultrapassaram uma ponte, um desfiladeiro e uma parte. Grupo 1 ultrapassou a ponte, o grupo 2 não ultrapassou. Descendentes do grupo 1 têm um sistema mais de dopamina no cérebro. Porque dopamina é você justamente ter seus objetivos e até concluí-los. Exato. Exatamente. Que é uma coisa, olha isso. A pior coisa que você faz pro seu... Desculpa. A menor coisa que você faz... A pior coisa que você faz pro seu sistema dopaminérgico é você procrastinar. Sim. E você também não finalizar suas tarefas que você tem no seu dia. É a pior coisa que você faz pro seu sistema dopaminérgico. Vai viciar o seu sistema em não conseguir concluir. Sim. E porque o cérebro, ele sempre sempre busca ordem. Nossa cabeça, ela sempre está atrás de ordem e equilíbrio. Sim. De preferência, gastando menos energia possível. Essa é a função do nosso Essa função é que já gasta muita energia. Então, porque juntando tudo isso, tanto a psicologia quanto a neurociência, ao meu ver, eles de certa forma concordam um pouquinho com parte da filosofia mais antiga, que é você ir buscar um certo equilíbrio e contenção enquanto você se desafia. Enquanto se desafia, para você chegar num estado que faça tudo que você trabalhou fazer sentido. Exato. Então, ao mesmo tempo que ela é um momento que se torna um estado. Exato. É uma emoção que se torna um estado de satisfação maior. Exato. Justamente por você continuar se desafiando. Mas ele vai embora. Ele é efêmero. Sim. Ele vai embora e você precisa lutar por ele o tempo inteiro. E é bom ser efêmero. Só que aí é que tá. Então quer dizer que quanto mais dopamina eu tenho, eu tô melhor? Não. Não, por favor. Porque se você tem um sistema dopaminérgico muito sensível, Isso vai ser muito sujo. o que acontece? Não é nem muita ansiedade, é mania. Sim. Existe uma condição, é um transtorno chamado mania, que é uma das fases do transtorno bipolar. Não transtorno bipolar. Borderline. Borderline também. Mas a mania, ela é justamente essa euforia sem pausa. Sim. Não é efêmera, agora ela fica por muito mais tempo. Sim. Então, assim, é euforia, é felicidade, que gera uma certa grandiloquência no sentido de você ficar megalomaníaco. Exato. Você ter ideais de grandeza, você vira um mentiroso compulsório, você vira uma pessoa que está completamente desregulada. Então, assim, o meu objetivo de vida é ser feliz pelo maior tempo de vida que eu conseguir ser. Não coloca a felicidade nesse sentido, porque quanto mais, se você tem essa felicidade que não acaba nunca, parabéns, você é um maníaco. Se você é tão feliz e tão alegre que a gente precisa te trancar. Sim. Você é tão feliz que você tá desregulado. Exato. Você é maníaco. Maníaco vem justamente disso. É uma explosão de felicidade. É uma explosão desses neurotransmissores em níveis que não são bons. Então, uma pessoa muito extrovertida, ela tem esse risco. Sim. Como que você fica maníaco? Como que você desenvolve isso? Cara, às vezes é uma predisposição genética. Se seu pai ou sua mãe tem algum transtorno maníaco, é capaz de chegar em você. Mas tem também, às vezes, cara, se você já tem essa predisposição de você ser muito extrovertido, algum momento da sua vida, algum trauma, pode desencadear essa... Cara, drogas também. Episódios maníacos. Droga. Cocaína. Cara, transtornos de hipertireoidismo também. Sim. A tireoide é uma partezinha do seu corpo que libera hormônios. Acho que tem umas duas no corpo, alguma coisa assim. Algo assim. E ela, tipo, uma delas, acho que até perto da garganta. E aí, cara, ela vai liberando ele regula seus hormônios. Daí que uma pessoa que tem desregulamento de tireoide é muito comum, por exemplo, ganhar peso muito fácil. Exato. Porque não consegue controlar. Exato. É muito bizarro. Exatamente. Mas, novamente, pra mim, até respondendo a pergunta, já pegando um gancho, pra mim, felicidade é um momento que você pensa, tudo isso vale a pena nesse caos que a vida é. E bora pro próximo. É sempre assim. A vida, pra mim, é uma eterna dança caótica. E experiências caóticas que a gente tenta encontrar um ritmo sem escutar música. Isso é bom. E tem momentos que a gente vai pisar no pé. Tem momentos que a gente não vai saber. Porque, novamente, não pode ser tudo igual. Porque se for tudo igual, você não vai ter vontade de viver. Se for tudo muito pro baixo, você vai querer viver, porque você vai estar muito pra baixo, deprimido. Emoções negativas, sim. Se for muito pra cima, você vai ser um maníaco.
literalmente no sentido mais No sentido mais perfeito da palavra. exato, você vai ser um maníaco. Porque entusiasmo, ele é um aspecto da personalidade que envolve essas emoções positivas, é uma sensibilidade maior para elas. Pessoas extrovertidas são entusiasmadas, Sim. eufóricas, alegres, Fala muito rápido, fala, tipo, não gosta de se conectar com gente o tempo inteiro. Só que tem um ponto onde isso fica demais. Sim. Então, assim, será que o objetivo da vida é necessariamente quanto mais feliz, melhor? Não. Tem um equilíbrio no sentido de que você precisa abrigar a felicidade como aquele estado no qual, como você mesmo disse, aquilo que eu estou fazendo teve sentido. Então é a busca, é aquela plenitude pós como recompensa, Isso. mas sempre com a promessa da próxima busca. Exato. Eu acho que isso une aquelas filosofias que a gente estava falando até aqui. E que eu tendo a concordar mais com elas, como acho que comentamos no Hortelã de Sofrimento, do que com as mais modernas. Com as existencialistas? Por mais que eu adore o existencialismo, eu acho meio pessimista. Ah, você discorda mais do existencialismo? Sim. É, Eu acho que talvez esse seja o ponto que eu discorde do existencialismo. Porque, cara, a vida é tão longa e acontece tantas coisas que, tipo, a felicidade ser um momento de ausência no sofrimento, ou aceitação do sofrimento, parece meio triste. Então, de certa forma, os existencialistas responderiam: bem-vindo. Bem-vindo, exato. A vida é sofrimento, é tristeza. Só que, Mas, pô, tem muitas coisas. se a gente pegar o pessoal da fenomenologia, que saiu do existencialismo também, Raiz, muitas vezes é chamado de fenomenológico existencialista, né? É muitas escolas. O Heidegger vai pegar muito ali de Husserl e vai pegar dos existencialistas. Então, o Heidegger também vai falar que a gente, assim como o Kierkegaard falava que a gente é lançado na existência e que a felicidade nunca, ela não é nenhuma promessa. Ela é algo que pode vir a acontecer dependendo ali do seu modo de abrigar os sofrimentos da existência humana. Sim. Apenas abrigando muito sofrimento que a gente consegue chegar nesses momentos, é a visão dele. E que a existência, ela é trágica. Sim. Você tem outros dentro da própria fenomenologia que vão ter uma visão um pouquinho diferente. Então, por exemplo, Ludwig Binswanger, que é um dos psiquiatras que pegou as ideias de Heidegger e começou a aplicar na clínica, Sim. ele vai falar que o princípio da existência não é necessariamente o sofrimento, é o amor. Mas é um amor. Porque para ele a existência não era trágica. A existência era algo positivo nesse sentido, né? Então você tem essas pequenas discordâncias, mas o que eles gostam de concordar normalmente é algo que relaciona muito o que a gente está falando, é que a gente passa por diversas. A gente nunca é. A gente está passando por diversas tonalidades afetivas e a gente eventualmente chega nessas tonalidades positivas, podem ser negativas, mas a gente vai lidando com elas conforme a gente vai lidando com o sofrimento. Sim. É como se a vida fosse um grande balde de sofrimento e a felicidade. Quando você pega um copinho de água e vai tirando um pouquinho dessa água de dentro. Sim. Mas eu tendo a discordar um pouquinho da Fenô e do existencialismo, porém eu concordo um pouquinho mais com o comportamental, que é uma outra linha. É. E a neuro, que é, por exemplo, para Skinner, que é o meio que, entre aspas, o pai do behaviorismo radical. radical, é. Que é a felicidade é o resultado de você ter um reforço positivo. De uma adição de algo positivo na sua vida. Como, por exemplo, nossa, tô com fome, deixa eu comer uma coisa que eu gosto. É um reforço positivo. Um reforço positivo. Algo foi adicionado nesse ambiente que te deixou mais... E te condicionou. E te condicionou a ir atrás de buscar essas recompensas. Exato. Que são prazerosas. Exato. Por exemplo, estou triste. Vou abraçar meu amigo. Sim, exato. É uma maneira de você sim, brinca com aquilo que a gente está falando de regulação, porque você precisa se regular antes de você sair perseguindo as coisas que você quer. Exato. Se você não se regulou e você foi perseguindo aquilo que você quer encontrar na sua vida, como Nietzsche e Kierkegaard estão falando para você, você vai se autodestruir muito rápido. Exato. Então é uma dança, hein? E o que eu falei? Passo para essa prática, um passo para procurar, um passo para você só errar, um passo para se firmar e outro na direção que você quer seguir. Isso quando não tem outra pessoa dançando com você ao seu redor, que você pode esbarrar nela. Exato, exatamente. Então não parece uma dança caótica. Exato. E a neuro também fala isso, cara. Felicidade seria uma regulação. Que seu organismo inteiro tá, como você falou, a ocitocina, dopamina, serotonina, adrenalina, endorfina, tipo, tudo. Adrenalina também é. Adrenalina. Tudo tá em paz, em harmonia. Só que é que tá. Mano, é tão efêmero que é aquela coisa. Em paz, pra você ter um pequeno júbilo,
momentâneo pra você se preparar pro próximo. Sim. Nunca ficar totalmente estagnado. Sim, e por isso eu acabo concordando também mais com Aristóteles. Aristóteles é aquela coisa, você tem um projeto. Exato. E para isso, você precisa ter dificuldades. Uhum. Porque, novamente, se você não tem medo, você não é corajoso. Desculpa, mas não é. Se você não tem uma tentação na vida pra fazer alguma coisa ruim, você não tem temperança e você não é uma pessoa boa. Exato. Só falta desafio. Exatamente. Então, eu prefiro concordar mais com tipo, do Santo Agostinho e Aristóteles. E esse lado, assim, porque, por mais que talvez seja uma visão otimista minha, talvez seja até um pouco besta. Mas, Só que eu tomaria cuidado, cara, porque o próprio Santo Agostinho, existe algo, uma corrente filosófica, que é o pessimismo agostiniano. É? Tá mais para gente, que eu não conheço tanto. Se eu tinha ponto de saber. Isso é mais delineado em Cidade de Deus. Tá. não Onde ele fala o seguinte, olha, nós vivemos em um mundo que está afetado pelo pecado original. Ok. Sendo assim, a natureza deste mundo é contenda e qualquer felicidade que nós encontremos nele é apenas um caco, da mesma forma que o caco de uma taça é o fantasma de uma taça inteira, a felicidade que nós temos aqui É um pedaço do paraíso. é um caco da felicidade paradisíaca ou até da felicidade do Éden que nós tínhamos antes. Dá pra pegar pra entender de onde ele que ele tirou bem de Platão, né? Sim. 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 Exato, não, extremamente platônico. Uma sombra do mundo ideal. Exato. Agostinho é extremamente platônico. Sim. Então, inclusive isso é uma coisa interessante. Sim, você pode encontrar felicidade aqui. E eu não sei se eu concordo necessariamente que a felicidade seja uma emoção. Eu acho que é um estado que existe independentemente das emoções que você sinta naquele Uma momento. emoção é um estado. Exato. Não, mas eu diria que é um estado não necessariamente interior seu. Mas ela era da minha interior. Ela é pra você. Mas ela Tá por fora também. uma emoção. Mas até. Então, mas eu não sei se. Não sei, alguma coisa sobre isso não. Tem alguma. Uma emoção integra, porque um sentimento é interno. Exato. O humor é interno. A emoção gosta, exato. A emoção envolve também não apenas a sua mente, envolve seu corpo. Sim, envolve aquilo ao qual a emoção surgiu. Por que você tá com raiva? Ou por que você tá com medo? Ou por que você tá feliz? Sim. Porque você teve ali uma resposta a algo externo. Ela envolve toda uma cadência de efeitos. Tem todo um gradiente. Sim. E até o corpo ele tem respostas muito parecidas e muito opostas. Se não tem resposta externa, não é emoção. Sim. Mas eu diria. Interna. Eu diria que o meu problema é você associar a felicidade à ausência de sofrimento. Eu acho que não. Eu acho que é perfeitamente ser feliz sofrendo. Mas, inclusive, existem exemplos claros disso. Existe uma irmã nos Estados Unidos, uma mulher religiosa, né? Uma freira, que ela tinha câncer de. Acho que era câncer de pulmão. E ela optou por não se tratar. E ela morreu sorrindo. Você tem fotos dela nos seus últimos momentos. E fotos depois dela morta, congelado, onde o seu rosto está congelado num sorriso. E não um sorriso, tipo, um sorriso cadavérico, como você esperaria, mas um sorriso tranquilo. Quem é essa? Desculpa, uma irmã. Freira. Eu posso mandar a história depois, mas É uma freira. Ok, é uma freira. Então, eu acho que você estar ciente e optar por um certo sofrimento é necessário para a felicidade também. Enfim, eu diria que não existe, né, a felicidade maníaca que vocês escreveram, mas eu acho que existe também a felicidade medíocre. A felicidade medíocre tá tudo certo, e isso é um problema. Como assim? É uma felicidade que gera tédio. Tá tudo certo. Eu não tenho grandes problemas, eu não tenho uma grande missão, tudo que eu precisava fazer já foi feito. E agora? Mas aí então deixa de ser felização. Você só está numa homeostase. Você tá num tipo, Uhum. o mar que não tem onda nenhuma. O estado da felicidade já foi embora. Exato. Se você tá no mar que não tem onda nenhuma. Uhum. É só um espelho. Ali, sem nenhuma turbulência. Mas que é aquela coisa, né? Nós somos criaturas muito complexas, então todos esses neurotransmissores, eles também competem pela sua ascensão. Mas dependendo da situação em que você se encontra, um vai ter proeminência. Não sei, mas digamos que fosse, por exemplo, o que o Marcelo definiu, né? Que todos os seus neurônios, né? E todas as suas químicas cerebrais estão em equilíbrio. Você tá com todos os níveis certos. Isso nunca acontece. Não, tá, pode até nunca acontecer. Segundos. Mas digamos que aconteça. Tem como dizer, por exemplo, que você tem tudo isso, mas você não tem sentido de vida. E aí? Mas isso eu não sei se eu tentaria alocar justamente na emoção. Eu também não. Então, mas é justamente, eu acho esse o ponto
quebra-cabeça. É porque isso é uma questão de sentido de vida. Exato. E não necessariamente. Mas é possível ser feliz se a sua vida sem o sentido de vida? Sim. Então, isso, exatamente. Sim, isso. Então, aí é que tá. Eu diria que não. Vou fazer questão. questão. Aí é que tá. Você pode ter esses sentimentos e essas emoções. Elas podem acontecer. Mas a gente tá falando que felicidade não é apenas o acúmulo dessas emoções no seu cérebro. Elas são como se fossem facilitadoras de certas alterações no dia a dia. Então, o que a gente tá querendo dizer é que essa questão de sentido, ela é o seguinte: dependendo de qual é a direção da sua vida, dependendo da sensação que você tem de sentido da sua própria existência, fica mais fácil para você entrar nesses estados ou não. Sim. Porque, por exemplo, um sentido, eu vejo juntando um pouco as áreas novamente. Eu vejo como é bom você ter um sentido na sua vida porque ele te dá mais vontade, e te dá mais dopamina e esperança. A esperança é uma outra emoção positiva. Sim. Pra você continuar seguindo Diferente da felicidade. Exato. Então, por exemplo, estou num momento de, cara, tô com câncer terminal, sei que eu vou viver. Sei que eu vou morrer, vou desviver. Ter um sentido talvez facilite essa estrada. Sim. Eu diria, inclusive, que do que eu ouço oncologistas falar, inclusive, se a pessoa não tem um motivo pra viver, ela simplesmente não vive, ela desiste. Exato. Porque a questão do sentido, o sentido da sua existência, o sentido que. Não precisa nem ser tão amplo quanto a sua existência, mas o sentido que você tem naquele momento, a interpretação que você tem da sua realidade, da sua existência, ela pode ser ou não uma facilitadora para que esses estados aconteçam. Uma pessoa depressiva não tem sentimento de sentido maior para a vida dela. Por isso que ela tem o quê? Déficit absurdo de dopamina, de serotonina, de tudo. Agora você diria, por exemplo, que pegamos uma pessoa que está desbalanceada. Você diria, por exemplo, que Quase todos nós. quase todos nós, tá? Mas então a felicidade seria uma questão, por exemplo, de se tá muito ruim, toma as pílulas certas que você vai ser feliz? Às vezes sim. Às vezes sei. Eu nem gosto dessa ideia. Eu não gosto Se mesmo. você tá deprimido, um antidepressivo vai salvar a sua vida, cara. Sim. Não, até aí beleza. Mas você diria que isso vai te tornar feliz? é um facilitador. O É remédio um facilitador. é um facilitador. Por exemplo, Mas a felicidade, como a gente tá falando aqui agora, a gente falou o quê? Que existem certas os neurotransmissores que estão viajando ali pelos seus neurônios, eles estão ali também facilitando certas condutas. sim. Então, eles não são o objetivo máximo da felicidade. Então, o que a gente está falando é que se você conseguir regular isso de alguma forma, Ele ajuda. ele ajuda nesse sentimento que vem posteriormente, nessa plenitude, que depois vai ser um facilitador para você o quê? Buscar coisas maiores para você. Assim, literalmente casos de médios, pessoas. Tipo assim, às vezes sim, às vezes é tomar as pílulas certas para você ter um facilitador. Ninguém tá falando aqui que se você tomar um antidepressivo, você vai ser feliz. Não. Mas Já vou até dar exemplos. é claro que se você tá numa situação onde você tá extremamente deprimido, você tomar isso, às vezes é crucial para você. Às vezes é o pontapé pra você sair da cama. Exato. Um dos meus grandes amigos, ele toma antiansiolítico porque ele e a família dele tem ansiedade generalizada. Se ele não tomar o remédio, ele não consegue viver. Ele não consegue ter um momento único de felicidade no dia dele. Não, né? porque ele começa a se estressar e, tipo, chega num ponto, às vezes, que ele não consegue, sei lá, arrumar a cama. Não, até aí tudo bem. Então o remédio, ele regulariza. Porém, o remédio, ele não vai fazer nada por ele. Ele só vai ficar propenso a, por exemplo, ter um bem-estar e uma vida funcional. Mas, por exemplo, ele tem que continuar fazendo terapia, ele tem que continuar saindo de casa. Então, ele voltou a se exercitar porque ele viu que estava fazendo. Mas eu acho que é isso você tá tocando, por exemplo. É um facilitador. Beleza, eu estou doente, eu tomei o remédio, agora estou saudável. Isso contribui pra minha felicidade. Eu nunca nem daria isso. Sim. Agora, por exemplo, beleza, eu estou saudável. Mas, digamos, por exemplo, que eu seja uma pessoa absolutamente desprovida de qualquer virtude. Mas eu sou saudável, eu tenho tudo que eu quero. Você diria que a questão que eu tô colocando é: a felicidade é um fenômeno puramente material? Sim, não. Acho que sim, não. Você tá tentando incluir o espiritual? Não só o espiritual, eu diria que assim, me parece verdade o princípio que é socrático, mas também platônico e aristotélico, de que a felicidade é um efeito de uma vida virtuosa. Ok? E que tem numa vida virtuosa, mesmo que
Uma pessoa virtuosa, mesmo que ela esteja deprimida, eu diria que ela é mais feliz do que a pessoa que não é virtuosa. Eu concordaria com isso. Concordaria? Então existe alguma coisa que é independente necessariamente dos aspectos da sua condição física, seja no seu cérebro, seja no seu corpo, onde for. Aí me complica. Então, E vem muito... Você falar de algo independente do seu corpo, não é complicado, não independente, mas separado. Então não tem muito como separar. boa sorte tentando separar seu corpo do seu espírito. Não tem como muito separar. Porque Não. eles são uma âncora. Não, eu não tô negando isso. Mas eu tô falando, existem aspectos que não são governados pelo físico. Existem aspectos da felicidade que não são governados pelo físico. Então, Não, deixa eu só conseguir entender. Não, justamente. Quem é mais feliz? A pessoa honesta ou a pessoa mentirosa? Mas como que ela é honesta e mentirosa? Ela diz a verdade. Isso O que ela vê, e ela sempre escolhe dizer a verdade. Isso é um ato físico. É um hábito que pende para um determinado bem. Um hábito, Por isso que é uma virtude. um hábito é um padrão de atos físicos. Sim, eu não nego isso. Então, você sempre tá... Sim, mas Entendeu? São as duas sim, coisas... mas a qualidade, ela está no indivíduo, mas ela não é necessariamente o indivíduo em si. Mas então, vamos ver o mesmo caso. Que depende muito de perspectiva. Isso eu concordo mais com fenomenologia. Um pouquinho mais. Que é, temos criança A e criança B. Vamos pegar a criança como algo mais simples. Então, no adulto, de certa forma, e como uma situação simples. Dois cenários. Tava brincando de bola dentro da casa, chutou a bola caiu no vaso, quebrou o vaso. Ponto. Criança A, no cenário A. Ela chegou pro pai, pra mãe, e falou: fui eu que fiz, eu que quebrei, e ela recebeu um castigo por isso. Criança B falou: estava ventando muito, ou o gato ou o cachorro bateu e quebrou. E aconteceu porque elas são coisas que podem acontecer. A criança A no cenário A pode ficar muito triste, que ela tá de castigo. Assim como no cenário B, ela pode estar feliz porque ela não se safou. Exato. Tudo depende de perspectiva, porque não necessariamente... Sim, se a gente tá falando Sim, mas então essa questão. Atingir um bem ocasiona em você ter uma certa sensação de prazer, todas as sensações que a gente tá falando, essas emoções aparecendo, múltiplos bens, né? Exato. Múltiplas maneiras disso acontecer. O que você tá tentando trazer é aquela noção de que o efeito de uma vida com virtudes. No caso de você ter uma conduta moral adequada e por conta dessa conduta moral adequada você obter uma felicidade que seja mais genuína. Exato. Do que, por exemplo, a felicidade que a gente tá conversando nessa hora. O problema é que eu entendo, eu até concordo. Também. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acredito que se você tem uma conduta que não é virtuosa, eventualmente as mentiras e as desonestidades elas vão Exato. dar a volta E vão por trás de você e elas vão chegar e você não tem como fugir muito disso, né? Então, assim, os frutos da sua conduta virtuosa, eles vão aparecer lá na frente de uma maneira que seja clara. Enquanto que o mesmo vai acontecer com a pessoa que não tem uma conduta desvirtuada. Uma conduta desvirtuada, eventualmente você vai colher esses propósitos. E, assim, isso é a mesma coisa que isso é algo que a gente poderia dizer, por exemplo, assim, imagina um ditador de um país. Ele vai ser muito feliz sendo um ditador. Então, será? Não. Porque assim, você é um ditador, Esqueci. Você não pode botar o pé pra fora de casa sozinho, né? Todo mundo te odeia. As outras nações, elas... Você governa por medo. As pessoas têm medo de você, elas não têm sentimentos reais por você. Se você seguisse o príncipe de Maquiavel, Você não tem amigos. Você não tem amigos. você não confia em ninguém. Então, assim, uma conduta virtuosa, ela é sim facilitadora de uma emoção que seja mais genuína. Sim. Então, mas Por favor. eu concordo em que, a longo prazo, uma conduta virtuosa vai ser mais feliz. A médio e longo prazo. Mas eu discordo um pouquinho porque depende de perspectiva. Às vezes, pra pessoa, são geralmente poucas e são muitos momentos raros, de certa forma. Mas tem pessoas que elas não se incomodam com isso e faz parte. Pessoas assim, serial killers têm um prazer inenarrável em assassinar pessoas. Sim. Outros em mutilar, enfim. Abuso sexual, enfim. De tornar a vida do E é uma sensação de euforia quase maníaca. Exato. E eles vivem por isso. Sim. Você pode falar pra eles que a vida deles é boa e eles são felizes nesse sentido integral da palavra? Não. Não. Sim. Eles vivem perseguindo algo que eles sabem até que é horrível.
Sim. Mas eles fazem isso, não estão nem aí. Exato. Porque no final depende muito de perspectivas. Quer dizer, às vezes eles nem acham que é horrível, Às vezes eu acho que é horrível, ou mentirosos patológicos. Mas é aquela coisa, eles não têm ninguém. E a mesma coisa com os grandes ditadores da história, entendeu? Eles governavam por medo. Quer dizer que a vida deles, por eles estarem ali tendo os seus objetivos concluídos, os seus objetivos pessoais, quer dizer que eles são mais felizes, portanto eu deveria ser igual a eles? Não, porque a conduta virtuosa não depende da sua felicidade. Fazer o que é certo não depende de você se sentir feliz depois. Tem muitas vezes Você tem que fazer aquilo que é certo independentemente do resultado que vai acontecer. Tanto faz se você vai estar feliz depois ou não. Fazer o certo não implica um resultado favorável para você. Exato. Mesmo que aquilo seja ruim para você, às vezes falar a verdade é algo doloroso para você, porque você não quer falar a verdade. Você não quer falar para os seus pais que você quebrou o vaso. Sim. Ou às vezes você não quer falar algo que você sabe que a pessoa precisa ouvir. Seria muito mais fácil mentir. A pessoa provavelmente não vai gostar de ter ouvido isso de você. Sim. Mas você precisa falar. Então, a conduta virtuosa não... E no geral, não apenas isso, não apenas o fato de que você precisa fazer o correto, independentemente do que aconteça com você, porque senão a gente vai começar a falar que a gente tem que fazer só aquilo que a gente pensa em fazer, independentemente se está certo ou errado, você vai concluir nossos objetivos internos. Você eleger os melhores objetivos importa. Existe uma hierarquia de objetivos, claro, daquilo que é bom e ruim. E sim, você buscar aquilo que é melhor para si e melhor para os outros é o melhor. Então, por exemplo, existem pesquisas com chimpanzés que falam, por exemplo, assim, chimpanzé é um animal que é 99% do nosso, 98, 99% do material genético dele é o mesmo que o nosso. Sim. É o animal mais próximo da gente. Chimpanzés, eles acreditava-se por muito tempo que o maior, mais forte chimpanzé governava todos os outros. Outras pesquisas chegaram para falar o seguinte: não é o mais forte que governa necessariamente. Isso pode acontecer. Ele vai ser assassinado assim. Porque o segundo e o terceiro vão se unir. Exato, mas o que acontece? Às vezes nem é o mais forte de porte físico. Às vezes é aquele que consegue melhor negociar com os outros chimpanzés. Sim. Daquela comunidade, daquela pequena comunidade de chimpanzés. Então, assim, eleger os melhores objetivos te dá essa felicidade integral. Porque existe a felicidade como a prazerosa, sim, do momento, como um gratuito, sim, que é o que a gente está falando aqui. Sim. As condutas desvirtuadas, elas são cheias disso. Sim. Sim. Inclusive a gente poderia dizer que elas são desvirtuadas justamente porque elas se satisfazem com um bem menor do que aquele bem que seria por elas falham em sacrificar aquilo que é o bem menor em prol do bem maior. Sim. Mas é interessante, eu tenho pensado aqui, né? Porque a gente tem... Eu queria voltar um pouquinho para a resposta do Marcel lá do começo. Porque... Por que a gente tem a sensação de que a felicidade ela é momentânea? Eu sinto que é porque não existe no âmbito material do universo. E mesmo no âmbito das ações possíveis do homem, nada que seja capaz de nos satisfazer totalmente. Mesmo o maior bem possível que você é capaz de manifestar não te faria feliz. Também. A explicação, Por que a gente anseia por algo maior? Então, uma explicação neurológica para isso é que eventualmente o neurotransmissor vai embora. Exato. Porque não tem como o cérebro ele não aguenta essa carga. Porque assim, você tá vamos pegar a dopamina, você tá em busca de um objetivo. Quanto mais próximo do seu objetivo você chega, então, por exemplo, tá um dia de calor, você vê um cara vendendo sorvete do outro lado da rua. Você fala, puta, eu quero sorvete. E aí você vai atravessando a rua. Você vai atravessando a rua em direção ao sorvete. Quanto mais próximo você fica do carrinho de sorvete, mais a dopamina vai crescendo. Se acontece algum impedimento aí, alguém não te deixa comprar o sorvete, aí é cortisol. É estresse. Mas se você chega no carrinho de sorvete, compra o sorvete, dá a casquinha na sua mão, cara, a dopamina, ela tá no seu ápice do prazer antes de você dar a primeira lambida. Sim. Quando você deu a lambida, objetivo concluído. Por quê? Porque, de novo, embora a homeostase seja importante, a gente não foi construído para algo momentâneo. Sim. A gente foi construído para quê? Como um projeto para algo muito maior. Por isso que você está falando, por que a gente será algo maior? Por isso. A nossa biologia não foi construída para se satisfazer com aquilo que é menor. Sim. A gente é sempre construído para algo maior. É por isso que nossos genes, por exemplo, que é o resultado de transformações epigenéticas, é o quê? Se você
se esforçar em algo novo, se você se empenhar em alguma nova atividade, em algum novo hábito, alguma coisa, novos genes que estavam antes bloqueados se desbloqueiam dentro de você. Você tem aquele potencial que está ali, reservado. E ele não, você não foi feito para ficar ali naquele estado que você tá agora. Se a gente pegar, só para finalizar, se a gente pegar a filosofia chinesa antiga, eles já saberiam disso, porque no o livro das mutações, que fala dos 64 hexagramas da filosofia chinesa milenar, antiga, existe o hexagrama da paz. E ele é um encontro do céu e da terra. Então a terra em cima, porque a terra desce, e o céu embaixo, porque o céu sobe. Então é um encontro do céu e da terra. Né? É aquela plenitude que a gente está falando. Qual que é o hexagrama seguinte? Estagnação. É uma inversão. Agora que a terra e o céu se chocaram, a terra vai permanecer no chão e o céu vai subir. É o hexagrama que vem logo após. Sim. Então a plenitude é importante, mas sim, ela é efêmera. E ela vai embora. E a gente é construído para a gente ter vários desses momentos, não apenas um. Porque a gente é construído para fazer várias coisas. Sim. A gente tem um potencial ilimitado. Sim. Todo mundo é capaz de ter o seu potencial e de desbravar o desconhecido em busca de algo novo e algo prazeroso várias vezes. De fazer algo bom para si e para os outros. E isso te dá aquela felicidade mais genuína, mais integral. Porque a gente está sacrificando aqueles pequenos momentos em prol dos maiores. Sim. O menor bem, as nossas necessidades egóicas e egoístas no momento, né, conduta desvirtuada, em prol da maior virtude, que é o melhor para mim e para o próximo. Isso te dá aquela construção de algo maior. Porém, você também precisa de pequenas vitórias para você conseguir continuar seguindo o caminho. Porque se você apenas ficar sacrificando para 2, 3, 4, 5 anos depois, você não vai conseguir manter. Muitas poucas pessoas conseguem manter. Então, ao mesmo tempo, a vida ela tem um eterno balanço entre você almejar algo muito bom e, de certa forma, longo, e pequenos, minúsculos, menores, diariamente. Porque senão você não consegue. Exato, você tem que ter aquelas pequenas vitórias, aquilo que a gente tá falando de regular. Exato. No dia a dia, né? Então, a vida é uma eterna ego-regulação. Coma um chocolate que você gosta de vez em quando. Te dê recompensas por você fazer um bom serviço, um bom trabalho. Paga uma conta, por exemplo. É uma coisa, tipo... A visão dos estoicos sobre a felicidade, ela pode parecer muito interessante no papel. E eu gosto dos estoicos, tá? Eu gosto Tem muita coisa, Gabara, nos estoicos, gente. Leiam os estoicos. Tem muita coisa legal nos estoicos, mas é o seguinte. Esse estado de você reduzir as suas paixões ao ponto delas parecerem diminutas, porque você não pode se perturbar, se deixar perturbar. Inclusive, existe até o conceito das paixões, que seria um estado afetivo maior até que a emoção. Exato. É um estado que te domina. Se você viver perante esse princípio estoico, você está sacrificando todas essas pequenas vitórias que vão fazer com que você chegue na grande vitória. Exato. Porque existe algo na psicologia chamado anedonia, que é basicamente embotamento afetivo total. Você fica apático. É uma condição patológica. Sim. É uma condição patológica. E muitos esquizofrênicos têm essa parte apática. Que a pessoa não tem resposta, ela tem um desejo tal. Ao mesmo tempo em que é interessante o estoicismo, a resposta deles de como integrar as paixões humanas a uma conduta moral, ela não me parece tão satisfatória, porque ela reduz muito o papel da paixão. Sim. Ela não consegue integrá-la tão bem quanto, por exemplo, um Aristóteles fez, como um Platão fez, por exemplo. Não, sim, como até mesmo os existencialistas fizeram, apesar da visão pessimista que ele tem muitas vezes da realidade. E, por exemplo, uma coisa que eu concordo tanto com Aristóteles quanto com os estoicos é excesso não é bom pra nada. Nada. Até mesmo excesso, por exemplo, de dopamina, como a gente comentou antes, é ruim. Então, ao invés... Tem muitas vezes que na vida você vai ter um prazer talvez até maior comendo, sei lá, uma barra, um bombom, do que necessariamente uma caixa gigante de chocolate. Você não precisa de excesso. Exato. Porque como você falou na história do sorvete, você teve um pico de dopamina num dia quente, atravessando a rua, e vem no carrinho de sorvete. Sim. Isso é muito comum, de pessoas falam assim, nossa, por exemplo, comprei o sorvete. Deu uma lambida, 2 lambidas, nem era tão bom assim. E outra coisa, aquilo que a gente estava falando, da conduta virtuosa e da conduta que você trouxe um ponto muito importante, porque assim, muitas pessoas podem pensar assim, então se eu ficar fazendo o que eu gosto, eu vou ser feliz.
Porque, assim, existem maneiras de você viciar a sua dopamina de um jeito que fica completamente, assim, você não precisa nem ser maníaco. Exato. Por exemplo, a sua dopamina, ela, quando você dá lambida no sorvete e a dopamina baixa de nível, quando ela vai retornar, então, por exemplo, eu tive uma sensação muito boa com a dopamina com sorvete, então se eu comprar 10 sorvetes, Esse vai ser a mesma eu vou coisa. ter sempre dopamina. Não, porque a dopamina do segundo sorvete é menor que a da primeira. Sim, sim. Porque, de novo, a gente não foi construído para ficar estagnado. A gente tem que sempre buscar um desafio novo pra gente. Exato. E as tarefas cotidianas, elas já têm ali um certo diferenciador, porque quando você está trabalhando no seu serviço, ou quando você está cuidando das suas coisas da casa, ou coisas da sua vida, você vai repetindo certas ações, mas elas têm um certo frescor de ser algo novo. Você ficar tentando buscar repetidas vezes aquilo que é a mesma coisa o tempo inteiro, você vicia o seu sistema dopaminérgico ao ponto que o vício é justamente isso. Sim, Qual que é a maneira mais fácil de você ficar feliz? Droga. sim. É só você se Açúcar, droga. É só se você se entupir de droga. Droga pesada mesmo. Cara, qualquer... Sabe, vai injetar heroína, sabe? Vai cheirar cocaína. Sim. É uma maneira muito maravilhosa de você ficar completamente ali dopaminérgico. Assim que acontece. A segunda injeção de heroína é mais fraca que a primeira. Nenhuma vai ser tão boa quanto a primeira. Cara, E você fica isso de... viciado, porque seu cérebro, ele gosta de não utilizar tanta energia. Então, se ele perceber que você está ganhando tanta emoção positiva de maneira fácil, ele vai lá ajustar para aquilo. Porque a vida Ele não vai sair dali. Então, você tem como viciar seus sistemas ali dessa forma. Sim. Por isso que é aquela coisa que a gente está falando aqui. Existe uma felicidade mais integral, que é a sacrificação do prazer hedônico em busca do eu daimônico. Sim, sim. Então, muitas vezes é bom você tomar cuidado com o sorvete, às vezes comer uma coisa menor, um chocolate menor, porque você sabe que na primeira ou na segunda já vai ter sido bastante, você já satisfez um prazer, ponto ali, você não criou um vício, como você falou. Isso aí que eu já escutei de muitos drogados falando assim, nunca é igual a primeira. Eu já escutei de pelo menos uns 5. Nunca é. Nunca é. Porém, também tem diferença, como você falou, hierarquias. Também vejo que tem hierarquias de felicidade. Por exemplo, Sim. a minha cabeça... Serve. Provavelmente mais de uma pessoa já tem isso também. Quando você tá com muita vontade de comer chocolate, você come chocolate, essa parte aqui do cérebro esquenta, que é o córtex pré-frontal, que também tem um sistema dopaminérgico aqui. Esquenta. Mais de uma vez já aconteceu comigo, de eu comer, sei lá, por exemplo, Lindt, que eu amo. Esquentar Chocolate Lindt. aqui, esquentar. Literalmente sentir minha cabeça esquentando da testa pra até a nuca e depois o corpo ficando leve. Puta sensação de prazer, maravilhoso. Sim. Porém, eu fiquei mais feliz, e não foi algo tão físico assim, quando eu escutei o Eu Te Amo da Mel Rock. Então tem uma hierarquia. Sim. Por exemplo, um sentido da vida. Você ir mais perto do seu sentido da vida, geralmente pode te trazer mais felicidade do que uma sensação de, estava apertado, fui na Prazer momentâneo, exato. Prazer momentâneo. Cara, hedonismo nesse sentido moderno, ele é a glorificação do vício afetivo que despedaça você. Sim. Então, assim, aquela coisa meio New Age, né? Todo mundo vive da maneira que quiser e meio que todo mundo vai ali usar substâncias que quiser. E se você quiser ali usar essas coisas, que bom, sabe? Cada um ali com suas crenças, entendeu? Pau no cu dessas merda, entendeu? Tadinho. Ninguém vai querer. O que fizeram com o meu Epicuro? O que fizeram? Ele só queria ficar na paz, na floresta, vendo o nascer do sol, atrás comida, calinos. Mas, cara, porque muitas vezes o que a pessoa entende por felicidade é a ausência de sofrimento só. Exato. Que é o que você estava falando. Exato. Se a felicidade for só a ausência de sofrimento, isso é um problema. a pessoa vai viver de hedonismo e hedonismo, porque se ela não tem um objetivo maior para a vida dela, alguma coisa vai suprir um objetivo da vida dela. Sim. Se ela não tem um objetivo maior, o que vai suprir? Cara. O mais fácil possível. Exato. E o mais fácil possível é se entupir de droga, consumir essa substância sem nenhum tipo de moderação. Sim. Se você quiser, como a gente comentou, nunca vai ser igual o primeiro ou o segundo. Ponto. Então ela fica num ciclo muito merda, porque ela sempre vai lembrar. Se chama autodestruição. Exato. Ela vai lembrar de como é a sensação do primeiro, do segundo, que estão ali ainda num sinapse bom, e vai ficar buscando. Quando ela vê no 100, tipo, não faz mais sentido. Só que o corpo dela tá necessitando daquilo. E você já tá viciado nisso. Exato. E é uma coisa que eu vejo isso acontecer com duas coisas.
que é rede social, vídeos curtos, tipo Reels, TikTok, Shorts e açúcar. Cara, porque é aquela coisa. A dopamina ali no máximo, A é dopa- um segundo, 1 minuto, quase segundos, só que você perde, só que você quer aquilo de novo, então você fica ali atrás, quando você vê você tá viciado. Então, assim, o que é importante você entender nesses conceitos de felicidade e de bem-aventurança? É o seguinte, hoje em dia a gente tem inúmeras armadilhas sociais que aprisionam a gente em vícios rápidos e fáceis de uma felicidade fugaz e efêmera Isso. que vai embora com a mesma velocidade com que ela chegou e que deixa a gente viciado em uma felicidade que não é essa felicidade integral que traz uma boa e positiva existência para você e para as pessoas ao seu redor, porque nós estamos em uma época onde as grandes redes sociais criam algoritmos que deixam a gente presos para prender a sua atenção e os seus movimentos até em prol de atenção sustentada com aquilo que já é rotineiro para você. Então, assim, contrário a tudo aquilo que a gente vem conversando sobre a felicidade no seu ápice de algo positivo para sua existência, que é uma certa plenitude em busca de algo melhor para você por uma conduta que seja moralmente adequada. Exato. E isso não vai acontecer se você ficar que nem milhares de pessoas estão agora, consumindo pedacinhos de conteúdo que o shorts por si só, ele não é um problema. O problema é você ficar preso neles. Cenas dele. É você não conseguir sair deles. Se o shorts for uma porta de entrada para algo diferente, Ok. aquilo ali é algo que te sustenta. Sim. Porque é aquela pequena vitória do dia a dia, sustentada pela promessa de algo melhor no futuro. E não apenas ali. No momento. A promessa de algo melhor. Sim. Os shorts, eles te deixam trancafiado nessa jaula. E como que você sai dela? Como você consegue ter uma conduta para sair dela? Cara, você precisa, sim, regular o seu dia a dia de uma maneira que você tenha o que fazer para você conseguir sair dessa tela. E você precisa ter um objetivo maior. Você precisa... A tela não é o objetivo final. Você chegar na tela no final do dia porque você chegou cansado do trabalho, você vai ficar 3 horas diretos vendo Reels. Deitado no sofá comendo Doritos. Exato. O Reels, ele tem que ser uma porta de entrada para algo melhor. É você ver um conteúdo, um pedaço de um conteúdo e falar assim, agora eu vou atrás da versão total. Porque senão você fica... Tem gente que agora vê resumo de filme ao invés de ver filme. Tem canais... Resumo de livro. Tem canais no YouTube que eles pegam, em 10 minutos, eles resumem um filme. Sim. É um narrador passando cenas do filme e ele resumindo o filme. E a pessoa deixa de assistir filme para ver o resumo. Sim. Que loucura! Sim. Cara, que louco! Porque você tá preso nesse vício, cara. E as redes sociais hoje em dia estão capitalizando, elas são experts em capitalizar nisso, porque elas entendem que criar um ambiente próprio, virtual, aconchegante para você é suficiente. Não é. Você precisa subjugar as telas a algo maior. A tela pode ser uma pequena recompensa depois de você... Interessante. Pequena recompensa depois de você ter um dia para desestressar. E ninguém vai te culpar por querer desestressar, mas você viver nisso preso vai tirar esse potencial positivo que você poderia estar usando para melhorar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, em prol de você ficar preso, olhando, escravizado por um quadradinho que você carrega consigo no bolso. E até na psicologia também, né? Mais para comportamental, neuro e aba também tem bastante isso, que é tempo de permanência. Que é o conceito de você conseguir ficar com atenção focado em algo por X tempo. Pessoas geralmente com alguns diagnósticos, como por exemplo o TDAH ou autismo, não tem esse tempo de permanência. Já tem essa dificuldade. Que eles têm uma dificuldade. A tela, ela está incentivando uma diminuição do tempo de permanência do seu foco em uma atividade. Cara, o tempo de atenção... Então, quando, por exemplo, você vê um vídeo de 10 minutos sobre um resumo de um filme de 1h30, ok, legal, não perdi 1h30 do seu filme. Você não teve toda a sensação de emoções e você não colocou seu cérebro a ver aquele símbolo e aquela história e todas as sensações de personagens, ligar com personagens e você prestar atenção na história, talvez tirar alguma lição moral daquela história, porque você quis economizar 90 minutos enquanto você viu 10. Porém, vai chegar um momento que o seu cérebro vai ficar assim, caramba, 10 é demais. Então, no seu tempo de permanência, você vai perder 10 minutos e vai para 8. Depois vai para 6. A sua atenção sustentada E isso será viciada. E já tem estudo sobre isso, tá? a China quer O resultado em diminuiu. provas, o resultado em tudo que você possa imaginar.
aparelho cognitivo da pessoa está completamente viciado. Ela não consegue acessar todos os recursos cognitivos que ela poderia ter. Exato. A atenção sustentada dela foi para A permanência, ela não tem. não é à toa que ninguém mais lê. Exato. Quem que tá lendo hoje em dia? Você pega um livro para ler completo. Um best-seller, beleza, que tem uma leitura mais simples. Um livro clássico, uma leitura mais difícil. Ninguém tá lendo mais. Porque no primeiro desafio, a pessoa corta e vai pro Reels. Sim. Porque o Reels é mais fácil de consumir. Exato. E como a gente também já falou antes, para você ter uma felicidade mais, não apenas palpável, mas que eu cheguei novamente na minha resposta, que faça essa merda de vida valer a pena e fazer sentido, ela precisa, mano, ter um certo desafio. É por isso. Porque você precisa lembrar de todo o perrengue que você sofreu e que você teve pra chegar naquele momento. Ou chegar do nada, por exemplo. Porque minha avó falou, eu te amo. Ah, porque ela acha que eu sou uma boa pessoa. Como é que eu fui sendo uma boa pessoa? Anos e anos e anos provando por ações. Sim, eu acho que eu acho que aquela história do Sísifo. Eu não acho que a felicidade ela tem que ser o norteador da nossa conduta. Eu não acho que você tem que colocar como objetivo final da sua existência ser feliz. Por quê? Porque independentemente de qual felicidade você esteja falando, ela é fugaz. Sim. Mesmo aquela mais integral, ela só vai ser adquirida por grandes condutas, por grandes rolamentos de pedra e sim, ao longo de montanhas, como o Sísifo fez. Sim. É aquela pequena felicidade de você rolar aquela bola de pedra enorme, aquele grande fardo, carregar aquela cruz por um longo período de tempo, e você eventualmente vai ter um certo alívio, mas depois você vai ver que a montanha está só começando. É só um pedalinho. Então, assim, a felicidade ser o princípio norteador da sua existência é algo muito triste, principalmente a felicidade como é encarada correntemente no nosso meio social. Por quê? Você nunca vai estar satisfeito, Não. Porque ela vai embora com a mesma velocidade com que ela chegou. Então você precisa de algo a mais que te sustente. A felicidade tem que estar subjugada a um princípio de um bem maior para você e para as pessoas ao seu redor. Só assim que aquilo vai valer a pena e que o momento de felicidade decorrente da sua conduta vai fazer mais sentido. Sim. Porque não é apenas um Reels. Então, assim, no dia a dia, como que você pode fazer isso? É você se desafiar um pouquinho mais, porque as redes sociais não te dão desafio nenhum. Elas te deixam amanciado. Elas te deixam simples. Elas te deixam dormindo no pasto. Você precisa acordar disso e, assim, se desafiar um pouquinho. Cara, ao invés de ficar vendo vídeos de 1 minuto, pega um vídeo de 10 minutos pra ver. Quando você tiver um tempo livre, pega um episódio inteiro de um podcast pra assistir. Não fica vendo resumo de filme na internet, no YouTube. Conto. Vê o filme inteiro. E não fica com aquele negócio de, eu só aguento filmes de 1h30, porque filme de 3 horas, eu não sei. Tem muito filme bom de 3 horas que você não consegue mais assistir apenas porque você não tem a atenção sustentada pra isso. Exato. O problema não é o filme. O problema é você. E mas o filme pode ser ruim. Mas assim, tem muitos filmes que têm uma duração prolongada que são excelentes. Tem ali livros que você poderia estar lendo que demandam muito tempo de você, mas que vão te dar uma recompensa maravilhosa. Exato. Leia um bom livro de 600 páginas uma vez para se desafiar, para você ir contra essa maré de espaços virtuais de aconchego. A gente não foi criado para conforto. Sim. A gente foi criado para algo a mais. Não joga isso no lixo por um conforto rápido e fácil. Exato. E novamente, o cérebro, ele é uma grande mutação. Ele consegue se mutar e se adaptar de um jeito muito impressionante, muito incrível. Tanto para positivo quanto para negativo. Quanto para você ficar sentado vendo Reels por mais de 2, 3 horas e depois, um mês depois, falar assim, nossa, perdi meu dia. Como também você sentar, ver um filme ou ler um livro, gostar muito porque você tem uma atenção, vamos dizer, se esforçou para ter mais atenção, porque vai ter momento que a sua atenção vai pro caralho, e é normal, e você vai, com o tempo, você vai se adaptar, e o seu cérebro vai perceber que é necessário manter aquela atenção, e, por exemplo, você ser uma pessoa mais interessante para um grupo. Exato. Você saber falar sobre mais coisas, você ter mais experiência. Não apenas aquilo que é corrente por conta de memes. Uma treino de aleatório e você viu, 10 pessoas fazendo igual. Tem um conteúdo maior, você não vai ter isso, assim, focado nesse âmbito social padrão. Exato. E assim, tenha esses desafios, coloque esses desafios na sua vida, de você fazer algo a mais, além do habitual, né? Leia um livro maior uma vez, um pouquinho, que você não está acostumado a ler. Leia um autor fudido, clássico, pelo menos para você sentir, e depois vai perseverando nisso. As primeiras vezes vai ser horrível. É como comer um bife duro, sabe? Que você vai fazer um esforço para engolir.
Sim. Só que quando você engolir a primeira vez, a próxima vez vai ficar mais fácil. Sim. E aí você vai se acostumando, porque seu cérebro vai começar a se acostumar com aquilo. Tudo na vida é assim. Exato. Tudo, desde que você E nasceu quando até você você, morrer. e quando você concluir esse desafio, se dê uma leve recompensa. Exato. Mas é um prazerzinho, cara. Não corta o prazer da sua vida. Exato. O prazer, ele tem que estar. O Aristóteles falava que você não tinha que cortar o prazer da sua existência. O problema do prazer é que o prazer, ele é estático, enquanto que o ser humano está sempre em movimento. Sim. A sensação de prazer, ela veio, e assim como a felicidade prazerosa, ela também vai embora muito rápido. Então, se dê esse prazer às vezes, mas só depois de concluir um grande desafio. Come o chocolate que você gosta, vai sair com amigos, vai sair com a sua família, vai conhecer alguém novo, vai fazer alguma coisa interessante, vai ali se jogar no sofá, às vezes só ficar assistindo a televisão um pouquinho, mas assim, como uma recompensa por um trabalho bem feito, por recompensa de desafios que você conseguiu concluir. Sim. Tem um equilíbrio. E também falando isso da filosofia da vida é muito mutável. Me corrija se isso é verdade, mas se eu estou falando certo, também estou certo. Heráclito, que é um dos primeiros filósofos. Não tem como te corrigir porque eu não li Heráclito. Então, Eu li. então tá. Então eles corrigem. Pronto, certo? Eu gosto de Heráclito. Pantorrei, se não me engano, é Pantarei. Que é o conceito dele, em grego, que é que a vida está sendo sempre eterna, uma eterna mudança, a gente se adapta a essa mudança. Na verdade, ele fala do fogo. É do fogo. É o fogo. Pra ele, Heráclito era a questão do fogo. Do fogo. Tinha outros conceitos ali também. Que a vida é muito. Ela é muito instável. Você nunca pisa no mesmo rio duas vezes. Exato. O rio mudou no momento em que você atravessou ele, E que ele é você mudou no momento em que você atravessou. Isso, dessa Pantarrei que a vida é muito imprevisível e você aprende a lidar com essa imprevisibilidade. Pantarrei eu desconheço, mas eu entendo que... Que é onde eu tô lembrando do grego. É que eu não sei se é Pantarrei, mas isso eu não sei. Mas eu sei que ele falava que a vida, ela é tão... Ela não é estática. Nada Sim. é estático. Tudo é mudança. Como o fogo que sempre está tremeluzindo. É mutável. As chamas sempre estão tremeluzindo. Então, ele sempre falava que o fogo, ele vem, ele se apaga, ele acende de novo. Ele vem, se apaga, ele se acende de novo. Então, o fogo, ele se exaure entre novas coisas e as novas coisas se exaurem no fogo de novo. Exato. Então, são até os ciclos de mudanças. Exato. Sim. E você não pode se deixar ficar estático. Essa é uma das ideias que você pode ter ali de Heráclito. Heráclito é maravilhoso. Leiam os fragmentos de Heráclito, se vocês puderem também, seria muito bom. E por que eu estou mencionando isso? Porque, novamente, quando você se limita a, por exemplo, apenas ficar num Reels ou ficar num conteúdo muito palatável e pobre, porque pobre de conteúdo, por exemplo, mano, em 10 minutos você não vai ter experiência de 90 minutos. É impossível. É impossível num filme, assim, não tem como. Você pula a parte mais legal de assistir um É filme. a vivência. Exato. Que é você estar ali acompanhando, porque tudo aquilo que você acompanha por um período prolongado de tempo, a recompensa é maior. Exato. As redes sociais alimentam a mentira de que o baixo esforço e a recompensa, o baixo esforço para obter uma grande recompensa é algo que te sustenta, quando não. É um grande esforço, às vezes, por uma recompensa que é até menor do que ver um Reels, mas pelo sentido que ela tem de toda essa experiência do esforço até chegar nela, ela fica maior. Sim. Ela tem maior sentido para você. Sentido no sentido de você interpretar aquilo como algo melhor. Sim. Como algo mais prazeroso mesmo. E quando você se limita a apenas ficar nisso, você está tirando todo o seu potencial. Exato. Você está deixando a vida extremamente previsível e problemática. Você não dá chance do fogo nascer de novo, nascer mais forte, nascer mais colorido, nascer mais vibrante, aquecer mais. E, por exemplo, o que difere o nosso cérebro de 1% do macaco é que o nosso cérebro ele é muito bem articulado e bem pensado. Por exemplo, o ato de você pegar um livro e ler em voz baixa, ler para sua mente, é um exercício extremamente difícil. Sim. Para uma criança, trabalhar com criança, para uma criança chegar nesse ponto, são mais de 5 anos de leitura constante. Tem criança de 10, 12 que não consegue fazer isso, que está aprendendo. Então, olha isso. Você está limitando o seu cérebro, uma coisa que ele tem esse potencial absurdo e que te difere de um macaco. A vida, você deixar a vida mais iluminada, mas tentar dominar ela, porque você quer um prazer muito momentâneo. E você vai se tornar uma pessoa super... Você está se escapando. Porque, emprestando agora dos comportamentais novamente, o condicionamento é o quê? Os hábitos que você vai desenvolvendo, que vão reforçando os seus futuros comportamentos, os seus condicionamentos, eles vão te transformando naquilo. Os seus hábitos do dia a dia, eles são você.
Exato. Então, se você tem o hábito de se engajar com os conteúdos da existência de maneira superficial, pelo tempo de um Reels, você é uma pessoa superficial ao fazer isso por muito tempo. E ninguém quer ser uma pessoa superficial. Exato. Como o Kiesel falou, a gente quer ser uma pessoa interessante. Exato. Então, Muitas vezes você pode estar perdendo grandes oportunidades. você falou isso? Então, Eu não lembro. acredito isso, mas continua. Acho que fui eu, não sei. Mas alguém falou isso. Isso foi Mas dito, Elders, foi dito. Como foi dito aqui nessa mesa, você se torna uma pessoa mais interessante e você tá corrompendo a sua essência, cara. sim, você Você tá tá corrompendo a escapando. sua essência. Às vezes você não tá se dando, você não tá aproveitando o seu potencial para ser uma pessoa boa para os outros e para a comunidade. Sim. Porque você poderia perder tempo lendo um grande livro, vendo um grande filme, tendo um pouquinho mais de esforço com algo que é difícil, que de vez em quando é realmente difícil. Pô, tô lendo um livro técnico de neurociência que é difícil pra caralho. Tá sendo chato. Eu tô parando, fazendo várias pausas. Mas no futuro, isso vai ser interessante, vai ser importante. E talvez eu consiga conhecer mais pessoas, ser mais interessante, trazer um bem para a comunidade, porque eu dediquei esse esforço. Sim. E tem muitas vezes, porque eu bato tanto na tecla de você estar capando o seu potencial. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em grupo. Se uma pessoa faz merda, 2 começam a fazer, 3 começam a fazer. Quando você vê, é uma bola de neve gigantesca. Exato. Então você está sendo um problema. Então, hoje em dia, é importante fazer que nem Kierkegaard falava. Nade contra a corrente. Porque a corrente, às vezes, ela não é positiva. A corrente, ela, às vezes, ela traz informações que você não precisa ter. Então, assim, nade contra a corrente nesse sentido. Vá se desafiar, vai criar um hobby novo. Entendeu? Vai correr no parque, vai se divertir em algum outro lugar. Encosta na grama um pouquinho, sai de casa. Desliga o celular e vai assistir Senhor dos Anéis. Pô, Senhor dos Anéis, nossa. Ou vai correr no parque, vai lá ver, tipo, vai fazer exercício. Vai ver o cachorro latindo, tipo, as crianças, a família se divertindo na praça. Vá fazer algo que justifique o sua- fato de você estar aqui. Exato. Porque, novamente, realmente eu concordo com os existencialistas, que a vida tem muito mais sofrimento se a gente parar pra pensar. E muito mais injustiças. Então não pare pra pensar Não tanto. pare pra pensar nisso e tenta balancear. Tenta balancear. Coloque pequenas metas, pequenos prazeres. Exato. E grandes prazeres também, pequenos sacrifícios, grandes sacrifícios, pra você balancear a vida. Exato. E não viver apenas em vícios e excessos. Porque atualmente grande parte da humanidade ela vive em excessos. Sim. A gente tem excesso, muitas vezes, de segurança, de abundância, de comida, Conforto no geral. conforto, assim, o ser humano ele nunca foi tão confortável quanto é hoje em dia. Isso está sendo um problema. É tão confortável que a gente pega o nosso celular, digita algumas teclinhas e a comida vem até a gente. Exato. A gente tem geladeira, a gente tem, tipo, internet, a gente consegue acessar mais conhecimento do que pessoas que vieram, sei lá, 20, 30 anos atrás e não conseguiam imaginar isso. Mas eu não conseguiria expressar o quanto isso é importante. Se desafie, porque o mundo ao seu redor não tá mais fazendo isso por você. Exato. O mundo da rede social não tá mais fazendo isso por você. Então faça isso. Pra você ser um bom profissional, pra você ser uma boa pessoa, pra você ser boa pessoa pra comunidade, é necessário você ter desafios, porque você precisa de desafios. E não só os desafios impostos por você regular suas necessidades básicas ou ter que ganhar o seu salário mensal. Porque viver nesse modo automático também se transforma naquele robozinho que muitas pessoas não querem ser. Então se desafie com algo novo. Vá ler um livro, um grande livro. Vá ver uma grande história. Vai no teatro. Vai correr no parque. Vai conhecer gente nova. Vai, e se dê uma recompensa quando você conseguir fazer algo diferente, difícil. Exato. E sei lá, vai jogar videogame, se essa é uma recompensa que funciona com você. Eu leio mangá. Mas assim, ficar jogando videogame o dia inteiro sem sair de casa, cara, você tá se corrompendo. Sim. Da mesma forma que com qualquer outra coisa. Exato. Então, assim, tenha essa noção de desafio, de coisa nova, de coisa diferente, de coisa que justifique sua existência. E como a gente também comentou no episódio de sofrimento, a vida necessita de pequenos sofrimentos e pequenos estresses. Sim. Porque não existe felicidade sem algum estresse, algum sofrimento. Exato, essa noção de que você tem que sempre estar em conforto é o que a gente tá falando desde o começo do episódio aqui, que Não adianta, cara, você no final não vai ser uma pessoa feliz. Foi como o Kiesel também falou. A pessoa é sábia, ela tem tudo, tipo, ela é saudável, não passa nenhuma necessidade. Ela não tem mais felicidade, porque ela tá estática. E quanto mais se você não conseguir sacrificar os seus momentos de pequena felicidade pelos maiores, a pequena felicidade vai ficar viciada e ela nunca vai ser a mesma que foi no primeiro momento. Exato, e você vai ver, você não vai ser tão diferente, porque pro cérebro,
usar cocaína, usar crack, usar heroína, comer um açúcar, tipo, algo muito doce ou muito gorduroso, é a mesma coisa. É o mesmo sistema de recompensa. Você ainda tá ali. É literalmente a mesma. E uma potencialidade. Ciências maiores. E uma intensidade diferente. Uma intensidade muito diferente, mas é o mesmo caminho. Exato. Porque o seu cérebro, sim, ele tá querendo gastar menos energia, mas ele pode ser trabalhado para operar em novas funções. Exato. Porque ele é plástico. Ele vai ser plástico. Como você mesmo falou, Marcelo. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Eu não mudaria minha resposta. Eu mudaria a minha muito. Eu quero saber. Agora vamos lá, quero. Bem, acho que agora a gente passou pela grande discussão de felicidade. A gente, de forma alguma, tentou abarcar todas as minúcias desse assunto, assim como qualquer episódio que a gente trouxe aqui. A gente quer trazer uma reflexão interessante até pra gente e até pra vocês. Enquanto eu me escutava falando aqui, eu também consegui perceber novas ideias se conectando, porque essa que é a ideia da boa conversa. A gente discordou. Exato, concordamos aqui em muito momento. Depois a gente descobriu que a gente mais concordava do que discordava. Exato, sim. Mas, no geral, aqui a gente tem que escolher um momento para finalizar essa conversa. A gente vai escolher para finalizar agora. Então, vamos lá, pensamentos finais. Quem quer começar? Tá, o que é felicidade? O que é felicidade? A minha resposta não mudou. Zero do Kiza. Não, mas repete, Ana, então. Que a felicidade é um momento que você pensa, caramba, tudo isso vale a pena. Porque a vida é uma grande dança caótica que a gente tenta escutar a melodia sem a música e tentar encontrar um ritmo. Perfeito. Eu diria que a felicidade, ela é um estado de plenitude que nós temos que nós experienciamos de forma fragmental e que aponta para um buraco do tamanho de Deus na alma do homem. Bem Agostinho. Ok. Santo Agostinho ficaria feliz. E ela é impossível de conseguir nesse mundo. É isso. Santo Agostinho ficaria feliz. Eu diria que a felicidade, de acordo com o que a gente vem conversando aqui, pra mim ela não é um objetivo máximo da existência humana. Ela é um grande estado que justifica as nossas batalhas, mas que precisa estar ali subjugado a um bem maior. Então, ela é a recompensa pelo bem maior da sua própria existência, ser significativa para si e para os outros. Ela é a plenitude que te faz encontrar um sentido momentâneo que recarrega suas energias e te prepara para a próxima conquista. Ela é a recompensa de uma vitória muito bem conquistada e a promessa de novas lutas futuras. Isso para mim é a nossa felicidade. Eu acredito que ela não é, mais uma vez, ela não é o objetivo final, mas ela está subjugada a um bem maior e que cada um vai descobrir ao longo da sua própria existência para poder se justificar a sua própria vida e poder encontrar a felicidade que necessita de uma maneira mais integral e mais aperfeiçoada e que justifique você, justifique tudo o que você está fazendo. É isso. E é uma dúvida. Os dois já tinham essa resposta meio que esboçada na cabeça antes? Mas não. Mais ou menos. Vocês me ajudaram a refinar um pouco a minha. Olha aí, ó, coisa boa. Eu também. Eu senti que vários elementos díspares de que eu já entendia sobre felicidade se conectaram muito mais agora. Que existe uma boa conversa que traz isso. Que assista o nosso episódio sobre boa conversa. Assistam o nosso episódio. Assista tudo. Assista tudo. Isso não é das coisas. Descreveu para a nossa felicidade. Desafio bacana aí pra você fugir desse antro de rede social aí. Assista todos os episódios do Farol. Se vicie só na gente. Sim. De resto, se você quer treinar muito a sua dopamina, assista o nosso mais recente livro. Esses 12 episódios, esses 3 horas. Cara, a sua capacidade de foco vai aumentar em 300 vezes. Nem que seja pausado. Que eu sei que tem pessoas que assistem pausadas. E nada de lavar a bolsa enquanto assiste, hein? Sem razão. Isso. Também Eu quero a sua atenção aí o cara dividida. Aí o cara forçou. Brincadeiras à parte. Se você nos acompanhou até aqui, muito legal, muito bacana, que bom saber disso, mas acho que a questão dos desafios, mais uma vez, eu não poderia deixar de retornar a isso. É muito importante, então é isso, vamos buscar novos desafios aí pra gente e tomara que você tenha conseguido ter aí uma boa reflexão. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube,
Aqui no final do episódio a gente vai deixar todas as nossas redes sociais, ó, caso você queira seguir a gente e acompanhar as nossas próximas discussões, nossas próximas conversas. Você pode seguir a gente caso você tenha gostado bastante. Às vezes E deixar comentários, compartilhar com quem você acha que poderia se beneficiar daquilo que a gente conversou aqui hoje. Se você também está assistindo a gente pelo Spotify, as nossas redes estarão na descrição aqui desse episódio. Exato. O livro que o Kisa mostrou no começo do episódio, para você que está no Spotify e não conseguiu ver, e você que está no YouTube e não conseguiu ler a capa aqui, é Sobre a Vida Feliz, do Santo Agostinho. Isso. Tá? Faltou muita coisa. Faltou muita coisa, inclusive deu o nome aqui do nosso episódio, do nosso podcast inteiro. Exato. Então, bem, é isso. Se você gostou, nos siga e compartilhe. Espero que você consiga encontrar uma felicidade genuína na sua vida por meio desses grandes desafios aí que te aguardam. E que bom que você tem desafios ali que te aguardam, porque uma vida sem desafios não é uma vida que merece ser vivida. Nossa. É isso, gente. Bora? É isso. Fechou? Obrigado pela sua audiência. Salve as fadas. Salve as fadas.